Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, hoje é dia 8 de novembro de 2022. Te convido a orar comigo. Vai ser uma live de oração e compartilhamento da palavra, de intercessão. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nos achegamos a Ti, te pedindo humildemente, clamando, Senhor, por Tua misericórdia, para que o Senhor aceite a nossa oração, para que o Senhor receba o nosso meditar, o nosso falar, que sejam agradáveis a Ti. Senhor, limpa as minhas mãos. Senhor, tira a ira, tira qualquer tipo, Senhor, de pecado que me afasta de Ti. Limpa o meu coração, limpa a minha mente. Senhor, eu quero ser santa. Senhor, eu quero ser um canal desimpedido para a manifestação da Tua glória. Senhor, eu não quero ser só usada por Ti, eu quero ser aprovada por Ti. Eu não quero ser apenas servo, mas eu quero ser amiga do Senhor. Quero ter intimidade com o Senhor. Então eu te dedico, eu te consagro, Senhor, essa live de oração. Senhor, eu te dedico. Por misericórdia recebe, seja engrandecido, seja exaltado em nosso meio. Em o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esquecer dos benefícios que o Senhor nos tem dado. Porque muitas vezes nós olhamos, Senhor, para o que não temos, olhamos para as coisas que nos afligem e esquecemos de te agradecer por essa chuva que está caindo aqui agora no Rio de Janeiro, pelo ar que nós respiramos, pelo trabalho, pela vida, oh Deus, pela salvação, pela nossa família, pela Tua paternidade, identidade de Cristo em nós. Te agradecemos, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, em nome de Jesus, nome precioso, nome maravilhoso, nome mais doce que o mel. Ah, Rei dos Reis, seja exaltado, seja glorificado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Oh, Senhor Jesus, que a Tua presença cresça em nós, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir para que a Tua glória seja revelada. Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Senhor, enche-nos com Tua presença, enche-nos com a Tua mansidão. Senhor, nos torna mansos e humildes como o Senhor é. Nos ajuda a responder às ofensas com amor, com tranquilidade, com paz. Nos ajuda, Senhor, a ser pacificadores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar uma passagem aqui. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente do que já é, né? Vai ser oração e palavra. E a palavra que eu gostaria de compartilhar está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9. Semana passada a gente compartilhou, né? A gente leu aqui sobre o livro de Daniel também, Daniel 2 ou 3, se eu não me engano. Daniel capítulo 3. Onde a gente, né, pôde meditar sobre o comportamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam prestes a serem colocados na fornalha, e eles, né, confiaram no Senhor,
Eles não negociaram seus princípios. Eles reconheceram que Deus fazendo ou não, Deus continua sendo Deus. Eles reconheceram que Deus está no controle, né? E no final o Senhor livrou aqueles homens. Aleluia, glória a Deus. Né? E hoje Daniel 9 vai ser uma leitura um pouquinho mais longa, mas eu quero falar sobre a oração de Daniel, quero falar sobre a intercessão de Daniel, né? Muito nós estamos falando sobre avivamento, sobre um mover, sobre um novo de Deus no Brasil. E esse mover, esse novo de Deus, ele vai chegar através de arrependimento, sim, mas também através de uma oração, de uma cobertura de oração, de um batismo de arrependimento, de um batismo de oração, de intimidade com o Senhor. Mais do que nunca nós precisamos, né, ter essa presença do Senhor sobre nós, em nossas vidas, no nosso cotidiano, né, para que a glória dele apareça. Então, Daniel 9, a partir do verso 1. A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9, verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Já ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer
sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Verso 16. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbio, vergonha para todos os que estão ao redor de nós. Meu Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os meus ouvidos, e abre os olhos, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo e de Israel, lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte do santo meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Glória a Deus. Aleluia. E pra gente completar aqui essa leitura, Ezequiel 14, versos 19 e 20. Pode ser o 14. Pode ser o... Ezequiel 14, a partir do verso 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Verso 20, então, 19. Ou se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como vive o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a própria vida. Amém? É uma palavra um pouco complexa, mas que ardeu muito no meu coração quando eu li sobre essa oração de Daniel e sobre aquela visão, aquela profecia que o Jeremias teve também, que foi conhecido como profeta chorão, né, que teve que profetizar sobre o cativeiro do seu povo.
E aqui Daniel, no capítulo 8, né? Ele tem uma visão com carneiros e bode. Ele fica muito enfraquecido, muito afligido por conta dessa visão que ele tem até dificuldade de entender. E é necessário que um anjo, né, vá até ele e explique, e o ajude, o console, o sustente, porque a revelação que Daniel teve foi muito impactante. Foi uma revelação difícil de pesar, né? E quantas vezes nós também temos que estar levando uma palavra que é difícil, vendo o contexto no qual nós estamos vivendo e recebendo um parecer do Senhor que muitas vezes não é favorável aos nossos olhos, né? Mas que é necessário estar proclamando, né? E aí Daniel, mediante essa visão que ele teve, ele se levanta em oração pelo povo, mesmo sabendo do decreto que o Senhor já tinha liberado, né, que seria um decreto de cativeiro de 70 anos, né, de assolações. E aí, mediante aquele contexto de conturbado, mediante aquele contexto tão difícil de apostasia, de pecado, das pessoas quebrando a aliança com Deus, se voltando para outros deuses, fazendo alianças políticas, alianças com o povo pagão, seja aliança política ou de casamento, tudo que o Senhor preconizou, tudo que o Senhor proibiu para que eles não fizessem. E aquele povo, ele manchou aquela aliança, quebrou aquela aliança. E aí, mediante a todo esse contexto, Daniel, ele se levanta como intercessor. Daniel é um profeta, né? Trazia a mensagem do Senhor para o povo, direção para o povo. E nesse momento, Daniel, ele se levanta como um intercessor, porque ele está na torre de vigia. E aí eu separei aqui, que o Senhor ministrou meu coração, meu espírito, alguns princípios de intercessão, os quais o Daniel usou. Né? A gente tem falado muito em oração, em interceder, em clamar, em buscar a face do Senhor, e é tempo sim de orar, é tempo de vigiar, é tempo de clamar a Deus, mas nós precisamos orar com entendimento, oferecer um culto racional, ter uma fé inteligente, porque o povo de Deus, né, os cristãos, os evangélicos aqui no Brasil, por muitas vezes foram taxados de habitolados, foram taxados de ingênuos, de sem entendimento, de uma fé simples, pequena, né? Bem pejorativo mesmo os termos que as pessoas, né, olhavam para os evangélicos como habitolados, que estão fora da realidade, que fazem coisas sem noção, né? E nós não queremos ser um povo assim, porque o nosso Deus é um Deus que é a própria sabedoria, né? E a palavra do Senhor, ele torna um homem simples, sábio, né? E nós, como cristãos, nós precisamos ter entendimento dessa palavra. Nós precisamos entender, reconhecer quem nós seguimos. E nós precisamos, para interceder com eficiência, com verdade, para maximizar, para melhorar a nossa intercessão, nós precisamos interceder com entendimento. Louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo, que é nosso ajudador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas não é porque nós não sabemos orar como convém que nós não temos que buscar esse crescimento em oração. Eu acho que é Tiago que fala, né? Pedis e não recebeis, porque pedis
mal. Então nós precisamos aprender a pedir, a interceder, a profetizar, a declarar as verdades do Senhor. Nós precisamos crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer em intimidade. O Senhor já liberou esse poder, essa autoridade sobre nós, mas nós precisamos otimizar, nós precisamos lançar mão, usar aquilo que o Senhor já deu para nós, as ferramentas. Nós precisamos orar. João 15 fala que quando nós estamos ligados na videira, conectados, tudo que nós oramos, né, em nome de Jesus, nós somos atendidos. É porque eu vou orar a meu bel prazer, então ele vai atender? Não. Porque quando eu estou em conexão com Deus, ele conduz a minha oração. E eu sou levado a orar conforme a vontade dele, mas é necessário buscar entendimento, é necessário buscar intimidade com o Senhor. E aí, vamos, né, ao resumo aqui, falei demais, Daniel 9, a intercessão, a oração de Daniel pelo povo. Daniel, mediante nessa revelação, mediante ao quadro que ele estava, ele se voltou ao Senhor com oração, súplicas e jejum, com pano de saco e cinza, arrependimento. E aí Daniel, no verso 4, ele diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei: Senhor, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para aqueles que temem, para aqueles que te amam, para aqueles que guardam os mandamentos. Aqui, o primeiro ponto que eu aprendo com Daniel na minha intercessão é reconhecer quem Deus é. Porque muitas vezes nós nos voltamos para o Senhor, mas sem reconhecer de fato quem Ele é, sem reconhecer o seu poder, nós não temos dimensão do total do que Deus é, do que Ele pode fazer. Mas nós temos que saber que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é grande e temível, que Ele é fiel. Porque muitas vezes nós não chegamos ao Senhor de qualquer forma. Porque para nós reconhecermos quem é o nosso Deus, nós temos que ter intimidade. Eu só passo a conhecer uma pessoa quando eu o busco a presença dEle, conversar com Ele. Então, primeiro ponto, reconhecer quem Deus é. Quem Deus é para você. Quem a Bíblia diz que Deus é. Ele é Senhor. Ele é dono de tudo. Você não está falando com qualquer pessoa, com qualquer um. Está falando com Deus, Senhor, grande e temível. Um Deus que é fiel, que não quebra aliança, que honra a aliança. E foi assim que Daniel se achegou a Deus em oração, reconhecendo quem Ele é. Segundo passo, Daniel reconheceu quem ele era. Então, o segundo passo é reconhecer quem nós somos. Ele reconheceu que ele pertence a Deus, que é Deus meu, então eu sou dele, mas que também é pecador. Ele falou no verso 4, temos pecado e cometido iniquidade. Reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer que nós somos pequenos e falhos e que ainda pequenos e falhos nós pertencemos a esse Deus. Então, nós precisamos reconhecer quem Deus é, quem nós somos em Deus. Passo 3. Se arrepender. Aqui no verso 8, ele fala: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele se arrependeu pelo próprio pecado, pelo pecado dos pais, da liderança, das gerações antigas, pelo pecado da nação.
Jesus é o único que intercede só por nós, porque ele não tem pecado. Mas nós, como ainda que intercessores, nós somos pecadores. Então nós temos que apresentar os nossos pecados diante do Senhor. Temos que pedir perdão pelas alianças dos nossos pais, das gerações, os pecados da nação e apresentar ao Senhor. Foi isso que Daniel fez. O quarto passo, dar nome aos pecados. Porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, perdoa os meus pecados, tchau Deus. Não. Num processo de intercessão, nós precisamos denunciar diante da cruz de Jesus as mazelas. Aqui no verso 5 diz, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos mandamentos dos teus juízos. E aqui ele vai elencando, vai listando os pecados. Pai do Senhor, professor Gesiel, Deus abençoe. Estamos em Daniel 9, falando sobre a oração de Daniel, os princípios da intercessão. E aí Daniel, no quarto passo da sua intercessão, ele começa a dar nomes. Aquele povo era rebelde, aquele povo era iníquo, aquele povo, ele era admoestado, exortado, castigado, disciplinado, e depois ele retornava aos seus erros. Então Daniel reconheceu e denunciou cada mazela daquela geração, cada mazela das gerações, dos povos daquela nação. E aí o próximo passo é reconhecer que os pecados, que o pecado ele traz consequência. Reconhecer que a culpa dessas consequências não é de Deus, mas a consequência é dos nossos erros. Que Deus ele é justo, que a justiça pertence a Deus. Cadê? Está no verso... Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés. Verso 12. Ele confirmou sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz. Ele reconheceu que todo aquele mal que sobreveio sobre o povo foi advindo, foi devido aos próprios erros, a consequência do pecado. Paz do Senhor, Esther. E aí ele fala que Deus é justo. E aí, quantas vezes nós nos achegamos em oração, Senhor, intercedendo, clamando, orando, suplicando, mas não reconhecemos as nossas falhas, achamos que aquele mal é culpa de Deus, nós não fazemos uma autoanálise, uma meia-culpa, e vemos que muita coisa que nós estamos passando é de ordem das nossas escolhas. É por isso que Paulo faz, examine-se o homem a si mesmo. E é por isso que Jeremias fala, quer se queixar? Queixe-se dos seus próprios pecados. Nós nos queixamos de A, de B, de C, de Y, de W, mas nós não reconhecemos nosso pecado. E aí quando vem as consequências, as pessoas se voltam contra Deus, ficam revoltadas com Deus, não oro mais, não busco mais, não jejuo mais, não sou cristão mais, não vou na igreja mais, não sirvo mais, não sei o que mais, E não reconhece que as nossas ações, ela tem consequências. Nós temos uma lei da semeadura.
E aqui Daniel nos ensina dizendo, olha, Deus é justo em tudo que Ele faz. Né? Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdoar. Agora, quanto a nós, é o coragem e vergonha. É a gente se arrepender. Porque muitas vezes nós estamos focados no pecado do outro. No pecado da nação. Mas e o meu pecado individual? E o meu pecado como corpo de Cristo? E o meu pecado como igreja não conta? O juízo começa em casa. Então, o arrependimento tem que começar em casa. Então, passo 5, reconhecer, né, os pecados, tem consequência, e reconhecer que Deus é justo, né, que as consequências virão. Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados, mas as consequências permanecem. Né? Se porventura, ora, Deus, Ele tira as consequências, mas é obra de misericórdia dele, mas a consequência vem. E o passo 6, Daniel nos ensina a suplicar humildemente e pedir o favor do Senhor. E aí no verso 16, deixa eu ver aqui. No verso 16 diz assim: ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta-te a tua ira e o furor da cidade de Jerusalém. Cadê? Inclina, ó Deus, verso 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, confiados, baseados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdia. Então é suplicar ao Senhor pedindo favor mesmo. Porque muitas vezes nós chegamos determinando, vamos embora, e que eu sou o filho, e que eu sou aquilo que eu mereço. Não. É obra da graça, é misericórdia de Deus, é chegar com humildade perante o Senhor. Sim, a omissão também é pecado. Meia obediência também é pecado. Meia verdade é mentira. Se Deus diz, vai até ali, eu vou até a metade, eu estou obedecendo até uma parte, e a outra parte eu estou desobedecendo. Então, com Deus é sim, sim ou não, não. O Senhor, Ele nos quer com todo o coração, com todo entendimento, com toda a alma, né? Então, é um Deus de totalidade. Deus nos quer por inteiro, né? Ele tem um zelo por nós. Então, pedir humildemente a misericórdia e o favor de Deus. O passo 7 é orar com confiança na misericórdia de Deus. Cadê? Que foi que a gente leu agora também, né? Daniel, ele reconheceu que estava errado, mas ele confiava em Deus. Porque tanto no verso 4, voltando um pouquinho, Daniel 9, 4, ele fala, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança. Então, ele sabia que Deus é fiel. Ele sabia que Deus tinha um coração bondoso para perdoar, que tinha um coração bondoso para mudar esses decretos. Então, assim, ele chegou ao trono de graça confiadamente, né? Porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou chegar diante de Deus vacilando? Acho que é Tiago que diz também, Tiago diz que se a gente chegar titubeando, chegar vacilando, balançando com o vento, nós não vamos conseguir nada.
Nós temos que chegar confiadamente ao trono de graça, sabendo que o nosso Deus é um Deus galardoador. E não confundir isso com soberba, não confundir isso com arrogância. Que é aí que entra esse equilíbrio, né? Em ter essa humildade de pedir o favor e misericórdia, mas também não chegar como um pedinte qualquer, como quem não tem intimidade, como quem não tem uma filiação, né? E chegar confiadamente, sem ser arrogante. Tem que ter esse equilíbrio. Reconhecer que Ele é Deus, reconhecer quem nós somos, reconhecer que tudo que Ele faz é por graça, mas também que nós temos um favor desse Rei, desse Pai, que tem uma aliança conosco, né? Equilibrar isso daí. E aí o 8º passo, ele fala também no verso 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aqui, Daniel é bem estratégico na sua oração, porque ele começa a relembrar as promessas do Senhor sobre eles. Ó, atende por amor do teu nome, por amor de ti mesmo, porque nós carregamos o teu nome. Tem até uma canção que diz: Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, meu Deus, Senhor, fiel a mim. Senhor, Ele é fiel, não é só a mim, basicamente, porque é a mim. Porque eu sou o bambambam, eu sou o cara, eu sou o santarrão, Ele é fiel a mim. Não, Ele é fiel a Ele, né? O correto seria fiel a ti, é fiel ao nome dEle, Ele é fiel a nós, porque nós carregamos o nome dEle. Então, por amor ao nome dEle, por amor à promessa dEle, para Ele não cancelar aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas, né? Ele vai fazer. E é isso aqui que Daniel, ele começa a fazer. Ele começa meio que a pregar para Deus. Ó, lembra que o Senhor diz que nós somos seu povo? Lembra que o Senhor tem uma promessa sobre nós, sobre a geração de Abraão? Lembra que nós somos povo escolhido seu? Lembra que nós somos chamados pelo teu nome? Então, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, no momento de intercessão, é rico, é poderoso nós declararmos as bênçãos do Senhor, nós declararmos a palavra do Senhor, porque se a palavra do Senhor tem poder, se a oração tem muito efeito, imagina a gente orando a palavra do Senhor que tem tanto poder. Então, ore a palavra, declare a palavra, profetize, declare as bênçãos do Senhor. E o último passo, que é o passo 9. Depois de orar, nós temos que aguardar a resposta do Senhor. Porque o verso 20 diz: falava eu ainda, e orava, e confessava, e lançava a minha súplica perante ao Senhor. Quando ele estava orando, apareceu um anjo para instruir, para dar a resposta a Daniel. Salmos 5 diz que de manhã eu faço a minha oração, apresento a minha causa ao Senhor e aguardo, né, a resposta durante o dia. E aí o que acontece? Muitas vezes nós pecamos nisso, né? Que Daniel, ele lançou as súplicas perante o Senhor, mas muitas vezes nós vamos lançar a nossa súplica perante o homem, perante as pessoas, e esquecemos de buscar a Deus.
Ou então a gente lança as nossas súplicas, ora ao Senhor, mas não aguardamos a resposta. A gente ora como se fosse um monólogo, onde só uma pessoa fala. A gente descarrega em cima do Senhor, Senhor, para assim, 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 acabou, fui embora, e quando Deus vai dar a resposta, ó, já foi. Então nós precisamos ter esses passo a passo que Daniel fez, mas orar e esperar a resposta de Deus. E a resposta veio, a instrução veio, e o que me chamou a atenção, com todo esse passo a passo aqui que Daniel teve, com todo o histórico de vida, de santidade, de fidelidade que Daniel teve, a resposta não foi positiva. Foi positiva porque o Senhor falou que depois Israel seria restaurado, mas ele não anulou o decreto do cativeiro. Então foi uma resposta negativa, mas o Senhor, ele traz o juízo, mas traz o consolo também. E a palavra diz que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Só que mesmo Daniel, com todo esse histórico, esse currículo espiritual, ele não conseguiu mudar o decreto do Senhor, alterar esse decreto. E Daniel, ele teve a visão, ele quase desfaleceu, ele ficou enfraquecido, mas eu creio que após esse período de oração, esse período de jejum, ainda que a resposta do Senhor não foi a resposta que Daniel quisesse ter, ele saiu mais fortalecido, ele saiu com mais intimidade, ele saiu com mais revelação de Deus, né? Então, muitas vezes nós vamos orar, nós vamos nos consagrar e o nosso pedido não vai ser atendido, mas nós vamos ser transformados. A oração, ela não é em vão. O fato de nós estarmos orando, de estarmos clamando em unidade no Espírito, já é uma grande vitória. E aí aquele anjo desceu, falou que iria para o cativeiro, sim. Falou, mas que, né, deu outras visões, outras revelações de que viria um governo, né, lá são visões, né, apocalípticas, né, de revelação dos finais dos tempos, né, onde se levantaria um governo muito ruim, péssimo, que iria se levantar contra o próprio Deus, que iria perseguir aqueles que fossem do Senhor, né, que muitos sábios, que muitas pessoas, né, fiéis ao Senhor, eu estou lendo no capítulo 11 de Daniel, tá? Daniel 11:15. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aqui no momento de perseguição, de falsos mestres, falsos profetas, e até de um anticristo, né, que vai trazer, vai lisonjear o povo, vai perverter alguns, mas aqueles que de fato, né, conhecem o Senhor, se tornariam fortes e ativos, mesmo diante do caos, mesmo diante de perseguição, né? Seriam fortes, ativos, fariam grandes prodígios, fariam grandes feitos em nome do Senhor. O Senhor os confirmariam no meio da perseguição. Né? 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Então, tempo de perseguição, tempo
de morte de muitos santos, mas muitos santos também, né, iam ficar firmes no Senhor. E aí no tempo do fim, Daniel 12:3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Verso 12, eu achei muito legal, capítulo 12 de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for inscrito no livro. Aleluia. Então, sim, no tempo de escuridão, só a voz de Deus para nos guiar. Então, assim, Daniel, ele teve essa visão todinha, de que viria o cativeiro, de que os santos, de que os sábios seriam perseguidos, mas que os fiéis, eles iam se manter firmes no Senhor, eles iam ensinar a muitos, muitos iam morrer, mas muitos sábios do Senhor, muitos fiéis do Senhor, iriam ser purificados, né, embranquecidos através da perseguição mesmo. Porque o fogo nos purifica, as perseguições revelam a nossa fé, aprimoram a nossa fé no Senhor Deus. Mas, embora houvesse cativeiro, embora houvesse essa perseguição, o Senhor ia guardar, o Senhor ia enviar anjos para livrar e guardar aqueles que são teus. Então, assim, Daniel, ele orou, se consagrou, mas a resposta se manteve. A mesma resposta que Jeremias teve, que Ezequiel teve, de que haveria um tempo de cativeiro, que haveria um tempo de aperto, mas que nós, como cristãos, precisamos permanecer firmes, mesmo diante de uma negativa, mesmo quando as nossas orações não são atendidas, né? E para completar, que eu li antes um pouquinho, foi Ezequiel 14. Jeremias intercedendo pelo povo também, clamando ao Senhor, né? O ministério de Jeremias também, que ele foi pregar para um povo duro e Deus disse que não ia mudar a sentença. E Ezequiel 14, cadê, meu Deus? Que ele fala, Ezequiel 14:14, ainda que se estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Verso 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, nem pela sua justiça. Eles iam salvar somente a sua vida. Então, mesmo que tivesse homens como Daniel, Noé, Jó, o Senhor ele não mudaria aquele decreto de cativeiro. Então Daniel orou, Daniel se consagrou, Daniel fez tudo que tinha que fazer, Jeremias e Ezequiel também fizeram, mas o decreto do Senhor já estava liberado. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Quem fará o braço do Senhor retroceder? Então não vou orar mais? Não, vamos orar mais ainda. Então não vou clamar, jejuar mais? Não, eu vou orar mais. Eu vou já jejuar, clamar mais ainda pela presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Porque muitas pessoas choram, fazem jejum, acham que seguir esse passo a passo todinho que eu listei aqui, mas que o Senhor ele vai atender porque eu jejuei, porque não, gente. Nosso Deus é soberano. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor. Mas nós precisamos ficar firmes. Nós não podemos manipular o Senhor. Só o fato de jejuar, de buscar o Senhor, já estamos no lucro. Porque nós vamos estar em intimidade. No fim, valeu a pena, porque eu cresci em intimidade, em comunhão com o nosso Deus. Então, assim, temos que ter essa humildade, saber quem Deus é e quem nós somos. E não fazer essa manipulação, né?
tentar manipular o Senhor através dos nossos atos de justiça, das nossas disciplinas espirituais. Essas disciplinas espirituais é para nosso crescimento. Deus não precisa disso, quem precisa é a gente. Então, eu já falei demais, foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Então, vamos colocar esses passo a passos, né? Agora, né, em prática, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Senhor, se ficou alguma dúvida, que teu Espírito Santo venha completar essa obra. Senhor, assim como Daniel orou, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós reconhecemos que tu és o Deus que guarda a aliança. Nós reconhecemos que tu és um Deus misericordioso, que o Senhor ama e guarda aqueles que amam o seu mandamento, como a tua palavra diz, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que te temem. Nós reconhecemos que tu és Deus, nós não somos Deus. Senhor, reconhecemos que nós somos teus filhos, mas ainda somos pecadores. Nós temos errado, nós temos falhado. Senhor, e nós nos arrependemos da nossa arrogância. Senhor, nós nos arrependemos porque muitas vezes nós não te conhecemos de fato. Senhor, nós estamos andando no meio dos eventos da igreja sem ter intimidade contigo, sem saber quem nós somos em ti. Senhor, ministra a paternidade em nós, a identidade de Cristo em nós a cada dia. Perdoa as nossas falhas. Senhor, nós apresentamos, Senhor, os nossos pecados, o nosso pessoal, as nossas omissões, pecado no falar, no julgar, nas conversações. Nos perdoa, Senhor. Perdoa os pecados dos nossos pais, das nossas gerações passadas. Perdoa, Senhor, os pecados dos nossos líderes. Perdoa, Senhor, o pecado da nossa nação, nossa cidade, nosso bairro, nosso estado, nosso Brasil. Perdoa, Senhor Deus. Senhor, eu apresento a Ti, eu denuncio, Senhor, diante da cruz, os pecados de idolatria, de roubo, Senhor, de assalto, de estupro, Senhor, de pedofilia, dos desvios sexuais, das corrupções, dos assassinatos, do adultério, Senhor, dos pecados no altar, Senhor, do misticismo, Senhor, do sincretismo religioso, meu Pai, que muitas vezes nós trazemos para o nosso meio. Te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes, ao invés de ministrar a palavra, tem contadores de histórias no altar, pessoas pregando, ministrando, servindo em pecados não confessados e abandonados. Senhor, são tantos pecados, são tantas as falhas, maledicência, fofoca. Meu Deus, traições, omissões. Eu denuncio na cruz e profetizo a libertação, meu Deus. Senhor, eu reconheço que o pecado traz consequências. O salário do pecado é a morte. Senhor, o Senhor não é injusto, não. O Senhor é justo e fiel para nos perdoar dos nossos pecados, mas as consequências vêm. Nos ajuda a reconhecer, Senhor, as consequências, a nos autoexaminar. Nos perdoa quando nós nos revoltamos contra Ti, quando nós culpamos ao Senhor pelas nossas falhas e omissões. Senhor, suplico humildemente, meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, vem com Teu favor, vem com Tua misericórdia sobre nós, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre Afeganistão, Senhor, sobre a América do Sul, sobre a América, continente americano, Senhor, continente africano, asiático, europeu, Oceania. Vem com Tua misericórdia, com Teu favor sobre nós. Nós não merecemos. Nós oramos confiados, Senhor, na Tua misericórdia, na Tua justiça, porque a nossa justiça, Senhor, são como trapos de imundícia.
Senhor, é por tua misericórdia que nós confiamos. Nós já chegamos confiadamente ao trono de graça, porque nós sabemos que tu és um Pai, que tu és um Deus galardoador, que nos abençoa, que tem prazer em nos abençoar. Senhor, por amor ao teu nome. Senhor, nós somos um povo teu, nós carregamos o teu nome. Não deixa, Senhor, o teu nome ser envergonhado, Senhor, em nossas vidas. Senhor, declaro as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre o Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, que a nação brasileira tenha o Senhor como Deus. Senhor, que o Senhor está com os olhos atentos à terra. Vem, Senhor, com seus olhos, Senhor, atendendo, Senhor, olhando para nós. Senhor, quando o povo estava no cativeiro do Egito, o Senhor viu a aflição, o Senhor viu o clamor e o Senhor desceu para socorrer aquele povo. Faz isso também, nos socorre, Deus. Senhor, veja, fica atento, Senhor, às nossas aflições. Fica atento, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor se compadece de nós, do aflito, do abatido e contrito. Senhor, assim como o Senhor atendeu Agar, Senhor, Ismael no exército, ouviu o clamor, ouve o nosso clamor, ouve, atende, desce, Senhor, em nosso favor, eu clamo a Ti, porque nós somos um povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, eu te agradeço por fé, eu te agradeço por fé, Senhor. E eu aguardo, Senhor, a tua resposta. Fala conosco. Fala, Senhor Deus. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, o Senhor fazendo ou não, o Senhor continua sendo Deus. Nós aceitamos a sua resposta. Nós nos submetemos ao teu querer, Senhor, mesmo que nos doa. Mas nós apresentamos as nossas súplicas, Senhor, diante de Ti. Fala conosco, não nos deixa, Senhor, sem direção. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor traga a resposta para mim, para você, né? E que Deus é um Deus de resposta. Deus te abençoe e fiquem na paz em nome de Jesus.